Olá pessoal, esse é mais um programa Fechamento de Mercado de terça-feira, dia 5 de novembro de 2019, e as bolsas hoje não seguiram um viés único. Enquanto na Europa as bolsas encerraram a sessão de hoje em sua maioria em alta, aqui no Brasil foi dia de realização de lucros. Bom, o otimismo em relação às negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China acabou prevalecendo a maior parte da manhã e acabou influenciando positivamente as bolsas na Europa, que fecharam em sua maioria em alta. Vamos dar uma olhadinha aqui no quadro? Então, como vocês podem perceber, as bolsas na Europa fecharam em alta, também apoiadas pela divulgação do PMI de serviços do Reino Unido, que foi um dado positivo, e também pelas negociações comerciais entre Estados Unidos e China. Mas uma notícia no início da tarde, né, uma notícia vinda da China, acabou esfriando um pouco o apetite por risco e sinalizações, né, de que Pequim quer compromissos mais sólidos de Washington sobre a remoção de tarifas para firmar a fase 1 do acordo acabaram trazendo certa cautela aos negócios em Nova York, e os principais índices norte-americanos acabaram não seguindo um viés único. Dow Jones e Nasdaq subiram, mas S&P 500 terminou a sessão dessa terça-feira em queda. E aqui no Brasil, apesar de algumas notícias positivas, como, por exemplo, o impacto fiscal, notícias sobre o impacto fiscal do pacote de reformas entregue pela equipe econômica hoje ao Congresso Nacional, apesar disso, o pregão hoje foi de realização de lucros e o Bovespa fechou com uma leve queda de 0,06% aos 108.719 pontos. Lembrando aí que o giro financeiro continua bastante forte na B3, hoje o giro financeiro ficou em torno de 20,7 bilhões de reais. Agora falando um pouquinho das maiores altas e baixas das ações que compõem o Ibovespa, como vocês podem acompanhar aí no quadro, entre as maiores altas do dia, B2W com uma alta de 4%, B2W que subiu hoje na contramão do setor de consumo e varejo. A maioria das ações, quase todo o setor de consumo e varejo fechou hoje o pregão em queda, e B2W na contramão subiu com essa forte alta aí de 4%. Também entre as maiores altas do dia, Braskem com uma alta de 3,8%, BB Seguridade com uma alta de 2,5%, VEG com uma alta de 2,3% e a Suzano com uma alta de 2%. Já entre as maiores baixas do dia estão as ações da JBS com uma queda de 3,9% em meio a notícias aí de que os Estados Unidos mantiveram o veto em relação à carne bovina in natura do Brasil, então isso acabou afetando aí algumas ações de frigoríficos, como a JBS, por exemplo, e também, como eu comentei, várias empresas aí do setor de consumo e varejo hoje caíram, como vocês podem observar, lojas Renner com uma queda de 3%, Natura com uma queda de 2,7% e Via Varejo com uma queda de 2,5%, além da Multiplan com uma queda de 2,7%. Hoje as ações de consumo, do setor de consumo e varejo acabaram recuando após a divulgação da ata do Copom, que foi o destaque da agenda econômica hoje. Hoje foi divulgada a ata do Copom e a ata revelou que confirmou o comunicado após a decisão da semana passada e sinalizou um novo corte de juros sim para a próxima reunião em dezembro, mas ao mesmo tempo o tom do Banco Central foi de cautela em relação a cortes adicionais, então isso acabou afetando as empresas varejistas. E em relação à agenda econômica de amanhã, quarta-feira, os principais destaques ficam por conta, na zona do euro, das vendas no varejo e do PMI composto, e aqui no Brasil serão divulgados os dados de exportação e produção de veículos da Anfavea. Então esses serão os principais destaques da agenda de amanhã. Bom, pessoal, esses foram os principais destaques da sessão de hoje, terça-feira. Eu vou ficando por aqui. Tenham todos uma boa noite e até o próximo programa.